Olha, essa é uma daquelas histórias que parecem ficção, sabe? A gente está falando de uma guerra secreta, mas que não aconteceu em campos de batalha. Aconteceu dentro das paredes das casas das pessoas. É isso mesmo. Bora entender essa história? Agora, para e pensa um pouco. Seria possível se esconder por 30 anos? 30 anos! São 3 décadas de isolamento total, vivendo com aquele medo constante de, a qualquer momento, alguém descobrir tudo. E se esse esconderijo fosse dentro da sua própria casa? Não em um país distante, mas ali, a poucos metros da sua família, que, aliás, vivia com o mesmíssimo terror. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu na Espanha. Vamos então conhecer o fenômeno desses homens que basicamente viveram como se estivessem enterrados vivos. Eles acabaram virando uma espécie de lenda sombria, um segredo que era sussurrado de geração em geração. Eles ganharam um apelido, Los Topos. Em português, seria algo como os Homens Toupeira. E olha, o nome descreve perfeitamente a existência deles. Estamos falando de milhares de espanhóis, gente que apoiou o lado que perdeu a guerra civil e que literalmente desapareceram da sociedade para escapar da perseguição política do novo governo. E onde é que eles se escondiam? É aqui que a coisa fica ainda mais impressionante. O desespero fez surgir uma criatividade bizarra. Eles viviam atrás de paredes falsas, debaixo do assoalho, em sótãos secretos, às vezes até em buracos minúsculos, feitos de propósito para isso. Imagina só que vida claustrofóbica, sempre no escuro. E aqui vem a parte mais trágica. A maioria deles achava que aquilo ia durar pouco, sabe? Que o regime do General Franco ia cair em alguns meses, no máximo uns aninhos. E eles poderiam sair. Só que eles estavam completamente enganados. O que era para ser uma solução temporária virou uma sentença de décadas. Isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental, né? Que tipo de medo é tão profundo, tão avassalador, que faz alguém escolher se enterrar vivo em vez de encarar o mundo lá fora? Bom, para a gente entender a origem desse medo todo, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para um dos conflitos mais brutais do século XX, a Guerra Civil Espanhola. Ok, um resumo bem rápido para a gente se situar. A guerra estoura em 1936 e racha o país no meio. De um lado, os nacionalistas do Franco, do outro, a República, apoiada por uma coalizão de esquerda. Durante 3 anos, a Espanha virou um palco de violência extrema. Em 1939, Franco declara vitória, e é aí que o terror para quem perdeu começa de verdade. Durante a guerra, nos territórios que eram controlados por milícias revolucionárias, houve uma onda de violência que ficou conhecida como Terror Vermelho. Isso radicalizou o conflito de um jeito absurdo e abriu feridas que, olha, nunca cicatrizaram de verdade. Para ter uma noção da escala dessa violência, foi chocante. Cerca de 7.000 membros do clero foram assassinados por essas milícias. Esse número, por si só, já ajuda a gente a entender a dimensão do fervor anticlerical e ideológico daquele período. E as vítimas não eram anônimas, não. Eram padres, freiras, monges, bispos e até fiéis católicos comuns, que eram simplesmente acusados de simpatizar com a direita. Para muitos, aquilo parecia menos uma guerra civil e mais uma revolução social extremamente violenta. Então, o ponto crucial é este. Quando as forças do Franco venceram, o medo de retaliação era gigantesco. Qualquer pessoa que tivesse apoiado a República, mesmo que de leve, começou a temer pela própria vida. Uma verdadeira caça aos vermelhos começou. E a única saída para muita gente foi desaparecer. Ok, a gente já entendeu o contexto histórico, a guerra, o medo. Agora vamos mergulhar no universo pessoal e psicológico desses homens. Como era, de fato, a vida de um topo? Era uma vida de puro terror psicológico. Medo constante de uma batida na porta. Silêncio absoluto, onde uma tosse mais alta poderia significar uma sentença de morte. O isolamento levava à paranoia, ao esgotamento mental. E, claro, tudo isso era um fardo imenso para a família, que virava cúmplice e vivia com o mesmo pavor. Um dos casos mais emblemáticos é o de Manuel Cortes. Ele tinha sido um prefeito socialista e ficou escondido dentro da própria casa por 30 longos anos. Quando ele finalmente pôde sair, lá em 1969, depois de uma anistia, o mundo que ele conhecia simplesmente não existia mais. Essa história dele é tão incrível que inspirou um filme premiado, A Trincheira Infinita. O filme consegue capturar de uma forma muito visceral o medo, o silêncio e o impacto psicológico dessa existência subterrânea.
ajudou o mundo todo a entender o tamanho desse trauma. A gente poderia pensar que essa é só uma história do passado, né? Mas na Espanha, a guerra civil é um fantasma que se recusa a desaparecer. Vamos ver como isso se manifesta até hoje. Atualmente, rola um debate político muito intenso sobre a tal da memória histórica. De um lado, a esquerda quer reavaliar o legado do franquismo e honrar as vítimas. Do outro, setores conservadores criticam essa abordagem. Eles argumentam que isso minimiza os crimes do terror vermelho e usa a história como uma arma política no presente. Tem uma frase que muita gente usa para descrever a situação da Espanha que diz: o passado nunca está morto, ele nem sequer é passado. As divisões daquela guerra ainda ecoam forte nas discussões políticas de hoje. É exatamente isso. E no centro disso tudo, os topos continuam sendo o símbolo mais poderoso desse trauma que nunca foi resolvido. Eles representam o medo político levado ao extremo e a longa sombra de um conflito que, até hoje, continua moldando a identidade da Espanha. A história dos homens topeira acaba nos deixando com uma reflexão final bem perturbadora. Afinal, quanto tempo uma guerra realmente dura? A resposta para a Espanha parece ser muito mais do que os 3 anos de combate. Talvez, para alguns, ela nunca tenha realmente terminado.